Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cura Quântica, eu sou o Mitri. Eu sou o Morangão, e se eu quiser fazer com que essa bolinha passe por esse obstáculo, basta que eu jogue ela com energia suficiente para superar essa altura, ou seja, superar esse potencial gravitacional, demorou? Mas se eu jogar ela com energia menor do que a necessária, ela nunca vai chegar lá no Mitri, e isso parece óbvio para nós com a física clássica. Pois é, mas no mundo quântico, na física quântica, as coisas não são bem assim. E é graças a isso que a gente pode ter vida na Terra. Já vimos que uma onda pode se comportar como matéria, já vimos que matéria pode ter um comportamento ondulatório, ou seja, a física quântica, como uma forma de tentar entender a natureza nas menores escalas possível, nos fez ter um novo entendimento de como que a matéria funciona. Então esse novo entendimento, baseado em diversos experimentos, nos fez perceber que a matéria tem comportamento ondulatório e ela se comporta como partícula também. Os trabalhos do Einstein, do de Broglie, do Bohr e de tantos outros cientistas levaram a uma nova quântica que conseguisse explicar melhor todos os experimentos anteriores, e essa nova quântica foi consolidada por Erwin Schrödinger. É exatamente esse Erwin Schrödinger que fez o experimento mental do gato de Schrödinger, que está na logo do nosso canal. A consolidação dessa teoria mais abrangente significou um salto enorme para a previsão e explicação de fenômenos que estão na escala dos átomos. Inclusive, isso nos permitiu vários avanços tecnológicos que hoje representam mais ou menos 1/3 da economia dos principais países do nosso mundo. Tipo assim, ó, essa câmera que a gente usa para gravar o vídeo, computadores, né, televisões, tudo isso entra nessa conta da economia, exceto aquelas palestras de quântica das... Claro que entra, velho. Aquelas quânticas... Colchão quântico? Lógico que não, mano. Que é isso, mano. Então, a partir da teoria de Schrödinger, a gente passou a descrever o estado de um objeto quântico pelo que a gente chama de função de onda. E um objeto quântico, só para esclarecer aqui, a gente vai chamar os prótons e elétrons nesse vídeo principalmente, mas qualquer objeto nessa escala de tamanho dá para chamar assim. E através da função de onda, a gente consegue calcular a probabilidade de encontrar um objeto quântico em algum lugar. Agora tem um fato curioso que a gente pode analisar a partir desses novos modelos da física quântica, que é o seguinte: imagina que a gente tem uma partícula se movendo com uma determinada energia, mas que é uma energia menor do que a da barreira de potencial. A probabilidade da gente achar ela dentro da barreira de potencial não é nula, ou seja, ela pode estar lá dentro, o que seria um absurdo classicamente falando, né, se a gente pensasse naquela bolinha do início do vídeo. É como se a bolinha do começo do vídeo pudesse ser encontrada dentro daquela barreira lá. Exatamente, e isso é graças ao comportamento ondulatório. Aí que tá, porque para uma barreira de potencial que não seja muito grande, as chances de uma partícula quântica com energia menor que essa barreira apareça lá do outro lado aumentam. Isso é chamado de efeito túnel ou tunelamento quântico. É como se a partícula ela pegasse literalmente um túnel por essa barreira sem que ela precisasse passar por cima. Espertinha essa partícula aí. Doideira. E a chance de uma partícula passar por uma barreira cai exponencialmente à medida que a gente aumenta essa barreira. Se isso parece bizarro demais pra gente conseguir visualizar com o mundo macro do nosso dia a dia, na verdade a gente consegue observar isso com a luz. Só pra gente entender um pouquinho melhor, alguns aqui já devem ter ouvido falar sobre a reflexão interna total da luz. Ela acontece quando a gente tem dois meios, um com índice de refração maior do que o outro, por exemplo, vidro e ar. E aí a gente pega a fonte de luz de dentro do índice de refração maior, por exemplo, dentro do vidro, e ela tentando esbarrar para sair para fora pro ar, ela fica presa dentro do vidro, né? Dependendo do ângulo que a gente coloca, o ângulo de incidência, ela não consegue sair do vidro. Então não vai ter nenhuma porçãozinha dessa luz que vai sair pra fora, bota fé? Sair pra fora é pleonasmo, não é trem feio, mas enfim. Pois é, a gente pode interpretar o ar como uma barreira de potencial de extensão praticamente infinita para a luz que está tentando sair ali, né? Então toda a luz que chega ali na interface, ela tenderia a ser refletida. Mas lembra que a gente falou que graças ao comportamento ondulatório para um objeto quântico ele pode ser encontrado dentro de uma barreira de potencial? Como a luz ela se comporta como onda, né? Tem uma pequena parcela da luz que pode ser encontrada dentro dessa barreira de potencial, que é o ar, que a gente chama de onda evanescente. É como se fosse uma continuação do campo da luz que pode ser encontrada, né, nessa barreira de potencial, e ela decai rapidamente, né, exponencialmente, como no caso quântico. A gente pode verificar isso experimentalmente diminuindo a barreira de potencial feita pelo ar, colocando um outro vidro logo em seguida ali, né? Então a parcela de luz conseguiria passar por outro lado. É o que a gente chama de reflexão interna total frustrada, já que parte da luz não acaba sendo refletida, né? Ela consegue passar. Esse experimento aí eu fiz aqui em casa com 2 prismas, com a ajuda do meu pai, e a gente conseguiu ver bem esse efeito aí, dá pra fazer em casa, galera. Esse fenômeno pode ser usado como um análogo pro tunelamento quântico, só que pra luz, da hora demais, né?
Entender e dominar esse efeito nos permitiu desenvolver algumas tecnologias muito doidas. Pra você ter uma noção, a gente tem um microscópio de tunelamento, que como o próprio nome já sugere, ele depende diretamente desse efeito, né? Basicamente, a gente tem a ponta de uma agulha que é do tamanho mais ou menos de alguns átomos e a gente aproxima ela da superfície de algum material. Aí o que acontece? A gente coloca uma diferença de potencial entre a ponta da agulha e a superfície do material e a distância entre os dois vai ser o que vai funcionar como a barreira de potencial do nosso sistema. Quanto maior a distância, maior a barreira, que nesse caso impediria os elétrons do material de saltar de um lado para o outro. Quando a barreira de potencial for maior, poucos elétrons vão saltar. Quando a barreira for menor, mais elétrons vão acabar saltando e gerando uma corrente elétrica que pode ser medida. Assim é possível detectar com precisão a posição de algum átomo numa amostra, ou analisar toda a estrutura. Então, resumo da história, é como se a gente pudesse ver os átomos e moléculas de uma estrutura, mano, ver, fraga. Não diretamente, mas claro. É como se, pois é. Então a gente deu um pulinho no laboratório do professor Roberto Paniago, da UFMG, que nos mostrou o seu microscópio de tunelamento. Bem no centro dessa câmara, estão vendo uma gavetinha com duas molinhas assim. E se vocês tiverem a vista muito boa, vocês vão ver uma ponta de STM, uma ponta parecendo uma agulha, bem lá no meio. Consegue ver? Tem um círculo de um diâmetro de 1 centímetro. Tem uma pontinha para cima. Então aquilo é a ponta do microscópio STM. Então eu transfiro a amostra de cabeça para baixo, superfície sobre cabeça para baixo, e aproximo a ponta até ela chegar na condição de tunelamento, e faço a varredura da ponta e faço imagem por STM, por tunelamento eletrônico, né? E a gente chega à resolução atômica, a gente vê os átomos, né? Primeiro que ver os átomos já é chique demais, mas você pode ter um filme, por exemplo, uma nanoestrutura em cima do substrato, e ela pode se posicionar de formas diferentes em cima do substrato, epitaxialmente, pode estar deslocada, pode estar num sítio deslocado entre dois átomos ou em cima de um átomo. É isso, você pode estudar não só as distâncias atômicas lateralmente, mas também um em relação ao outro. Claro que você não vai ver a terceira camada atômica, não vai ver, você vai ver só a primeira, mas se você tiver uma nanoestrutura em cima do substrato, você consegue, pelo contraste, observar posicionamento, né? Não, beleza, então na moralzinha, eu só quero entender uma coisa agora. O que esse efeito tem de ligação direta com o fato da gente ter vida na Terra? Não, da hora a pergunta. É o seguinte, esse efeito ele é fundamental para que o nosso Sol brilhe e essa energia chegue até aqui. A gente sabe que sem essa energia a gente não teria vida na Terra do jeito que ela é, né? Só para esclarecer, o Sol ele não é uma grande bola de fogo, como muitos pensam. O Sol é uma bola feita praticamente só de átomos de hidrogênio, e essa energia que chega até nós é quando esses átomos de hidrogênio se juntam, formando átomos de hélio e outros elementos mais pesados, e é justamente quando eles se juntam que essa energia é emitida e ela chega até aqui, que vai nos dar toda essa energia. Não, beleza, tudo bem, mas não é teatrinho isso não, isso daí é uma dúvida que eu quero que você me responda aqui agora mesmo, e eu vou inclusive cortar a cena agora para formalizar essa pergunta direito. Então beleza, então a gente tem carga positiva com carga positiva interagindo. Para que elas pudessem se juntar, porque carga positiva repele carga positiva, a energia delas, associada ao movimento delas, teria que ser muito grande, né? Ou seja, a energia associada à temperatura que elas têm, muito grande, maior do que a energia relativa a essa repulsão de uma com a outra. É isso? Porque senão eles vão chegar bem pertinho e acabar repelindo, né? E o mais doido é que é exatamente isso que acontece na maior parte das vezes. Uma aproximação aí de 1 a cada 10 elevado a 28 colisões resulta numa fusão de átomos de hidrogênio. Agora o lance é o seguinte, o Sol ele é frio demais para que os átomos de hidrogênio possam se fundir. Essa fusão acontece porque, né, pelo princípio da incerteza, alguns prótons vão acabar furando esse potencial de repulsão, então ele vai tunelar por esse potencial de repulsão e aí ele se junta, e é quando ele se junta que essa energia chega até nós, e aí a gente tem tudo isso que a gente pode ter hoje e aprender graças à ciência. Yeah, science, bitch! Pô, então é isso, né, mano? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa
espero que a primeira minissérie de Quântica, né? Se vocês tiverem gostado, comenta aqui pra gente produzir mais vídeos, porque Quântica tem assunto pra vida inteira pra gente falar, né? E pra desmistificar também, inclusive. Exatamente, pois é. Agora eu queria agradecer, né, a nossa professora Maria Carolina, que nos deu essa oportunidade de gravar esses vídeos relativos à matéria dela. E isso enriqueceu bastante, até pra gente, né? Porque quando a gente estuda pra fazer um vídeo, a gente acaba aprendendo muito mais. Doido, cara. É um conhecimento que a gente leva pra vida. Então, muito obrigado. E queria agradecer. E que eterniza, né? Pra quem puder, o pessoal da física ou de outras áreas do conhecimento de exatas aí, pode usar nosso material agora também. Então, obrigado por essa oportunidade de ter uma troca, né? Tudo que a gente fez aqui é recíproco. Veio pra gente, eu espero que a gente também tenha conseguido retribuir, né? Retribuir. Pois é, então se você faz física ou conhece alguém que faça, pode mandar esse vídeo pra essa galera. E, mano, tô muito feliz de ter feito esses vídeos. Agradecemos a audiência de vocês. Tamo junto, é isso aí. Ó, curtir, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. E é isso aí, até a próxima. Um grande abraço, tamo junto, valeu!